nessa tarde, para te livrar e livrar os seus filhos, a sua casa de todo mal. O problema ele pode se apresentar grande, mas Deus manda te falar que com um anjo ele matou 85 mil homens que queriam derrotar o povo de Deus. E eu tenho certeza que não tem 85 mil pessoas querendo te destruir. Ainda que seja 10, 20, 30. Deus, com apenas um anjo, ele manda destruir todos aqueles que entram na tua frente para tentar te destruir da sua casa. Amém? Vamos com a palavra. Eu quero cumprimentar a todos que estão conosco aqui nessa tarde da bênção. Mais uma tarde da bênção para a honra e glória do Senhor. E Deus tem levado essa tarde da bênção para os 4 cantos da terra hoje. Quero cumprimentar os irmãos do YouTube, que o Senhor continua falando através da palavra e ensinando os nossos irmãos que estão em outras cidades, em outros lugares, distante daqui, no sítio, nas fazendas. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe você ter compartilhado as lives da tarde da bênção, porque a palavra de Deus, igreja, ela é vida. Eu sempre digo, a palavra de Deus ela não pode mais ser perdida. Quando você for pregar, grava e envia para as pessoas, envia, posta nas redes sociais, porque a palavra é vida e vai salvar vidas aonde ela estiver precisando, amém? A palavra se encontra no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Êxodo 33, versículo 7. Amém, igreja? Vamos à palavra. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. E mudou hoje. As pessoas falam para você, busca Deus em casa. Não mudou a igreja, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será sempre, eternamente o mesmo Deus. E o início foi assim, quando alguém quisesse consultar ao Senhor, ia até a tenda. E você está aqui. E se você quer consultar o Senhor aqui nessa tarde, Deus vai falar com você, porque quem te trouxe aqui foi Deus. Não foi o amigo, não foi o convite, não foi por acaso que você entrou nessa rede social para ouvir essa palavra, mas Deus vai falar aquilo que você necessita nessa tarde, em nome de Jesus. Então ela era chamada de tenda da presença de Deus, ainda versículo 7, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face. Moisés voltava para o acampamento. Deixa eu ver aqui. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Amém, igreja? Porém, Josué, filho de Nun, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Até aqui, igreja, e eu vou explicar um pouco a história, vou voltar um pouco antes, para você entender essa passagem que eu li aqui agora. O povo ficou escravo no Egito 430 anos. Na época de José se tornou governador do Egito, os irmãos tiveram fome, o pai teve fome, foram todo mundo lá para o Egito para matar a fome. E José falou, fica aqui, eu vou te dar a melhor terra, pai, para você e para os meus irmãos, e vocês vão morar aqui conosco. Aí a geração ficou morando lá no Egito por 430 anos, não saiu mais de lá. Vai sair só depois de 430 anos, quando nasceu Moisés. Moisés cresceu e Deus pediu para Moisés tirar o povo de lá, porque
rei que era bom lá do Egito, que deixava o povo de Deus ser feliz, morreu e entrou outro rei no Egito, que escravizou o povo de Deus. Então, nesse período, depois de 430 anos, quantos anos se passaram, igreja? Quase meio século. Quase 5 décadas, né? 5 séculos. 100 anos, né? Cada século tem 100 anos. Quase 5 séculos. Imagina, igreja, um povo que era um povo que servia a Deus. Os filhos de Jacó, que aprenderam com o pai que tinha que agradar a Deus, falar com Deus. Estava no Egito, lá a geração deles 400 anos. Eles já não estavam mais nem falando com Deus. Eles aprenderam com o povo do Egito a ter imagens de escultura e a pedir para o Deus Sol, Deus Estrela. Se a mulher quisesse engravidar, inventava ali uma escultura para pedir para aquela imagem fazer com que ela tivesse filho. Então, para tudo, para a plantação, se levantava uma imagem e pedia para aquela imagem dar a bênção para eles. Não pedia mais para Deus que criou o céu e a terra. E o povo de Deus estava dessa forma, já nem sabendo mais que Deus era Deus. Ele achava que os deuses que eram Deus, várias imagens, e se você quisesse ter filho, você pedia para eles, se quisesse plantar, que a plantação fosse uma boa plantação, uma boa colheita, pedisse para aquela outra imagem. Para tudo na vida tinha uma imagem para você pedir, que eram os costumes do povo do Egito. E o povo estava nessa condição, o povo de Deus, totalmente desvirtuado. Ali não tinha ninguém crente mais. Estava tudo feiticeiro, que tinha que consultar os feiticeiros para saber do futuro. Estava totalmente fora da palavra de Deus. Então o que Deus faz? Deus levanta Moisés, pede para Moisés libertar o povo, e o povo é liberto. Quando o povo chega na terra prometida, igreja, quando o povo sai do Egito, antes de chegar na terra prometida, eles dão de cara com o Monte Sinai, antes de chegar em Canaã. Esse monte, igreja, representou o primeiro altar de Deus. Oh, aleluia! O primeiro altar, a primeira igreja. Pai, Senhor, não. Ah lá, Daninha, seu amor. Igreja, o Monte Sinai representou o primeiro altar de Deus. Por quê? Foi no Monte Sinai que Deus deu as leis e os mandamentos para o povo que estava totalmente fora da palavra. O povo não sabia nem que A mais A era A e B mais B era B. O povo estava totalmente fora da palavra de Deus. Então, o primeiro monte que eles dão de cara é o Monte Sinai. Deus pede para Moisés subir até o Monte Sinai, que ele iria dar as leis e os mandamentos para o povo de Deus, para que o povo pudesse obedecer e ser fiel a Deus. Mas o que acontece, igreja? Moisés, quando sobe no monte, ele fica lá 40 dias no monte, falando com Deus lá, e o povo lá embaixo, porque o povo não podia subir, era um lugar muito santo, Deus estava lá. Deus falou só para Moisés subir. O povo achou que Moisés tinha morrido. O povo falou para o irmão dele, Arão, vamos fazer um bezerro para nós, vamos fazer um Deus para a gente adorar, porque Moisés morreu, ele está lá no monte, ele não vai voltar mais aqui não. Quem que vai ficar 40 dias, 40 noites sem beber, sem comer? Eles não acreditaram que Moisés ia descer daquele monte, igreja. Oh, aleluia. Não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente nos dias de hoje, quando você chega na casa do Senhor, quando você chega diante do monte de Deus, esperando de Deus uma resposta, esperando de Deus como você deve agir, a resposta não vem, a resposta não chega. O povo de Deus já estava 40 dias no pé do monte esperando Moisés. Cadê Moisés? Moisés não chega para falar o
vezes acontece o mesmo com você. Eu vou na casa de Deus, mas Deus não falou comigo. Igreja, muitas das vezes Deus age no silêncio. Muitas vezes você está querendo que Deus fala muito com você, mas Deus está querendo de você a santidade. E é sobre santidade que eu vou falar nessa tarde. Você está querendo que Deus te ensina. Você está querendo que Deus explica por que você está passando por isso. Você está querendo uma resposta. Você está como o povo que estava lá no pé do monte. Cadê Moisés? Cadê Moisés que não desce para falar o que Deus quer que nós faz? Cadê? Você está às vezes na igreja como o povo que estava no pé do monte, querendo que Deus fala, mas Deus manda te falar nessa tarde. Não adianta você querer resposta. Agora não é hora de resposta, agora é hora de santidade. Oh, aleluia! Mas o povo não esperava e Moisés desceu e apareceu depois de 40 dias. E quando chega lá, a imagem de ouro, o bezerro que o povo fez, com só joias, só as pulseiras, correntes, brinco, tirou todos os seus objetos de ouro e mandou Arão derreter e fazer um bezerro para poder ser o Deus deles. Eles falaram: não tem Deus no céu, nada não. Às vezes você está assim, meu irmão e minha irmã. Você está achando que não tem um Deus que criou o céu e criou a terra, que Ele é poderoso para destruir os seus inimigos. Você acha que não tem um Deus. Você está querendo levantar o seu problema na tua frente. Deus não está vendo. Deus está deixando eu sofrer. Deus está deixando meus filhos nessa situação. Deus está deixando eu passar por isso. Aí você pega o problema e fala: esse problema é o meu Deus, porque Deus não está fazendo nada, Ele não existe não, Ele não pode resolver. Então é como se aquele problema fosse o seu Deus. Se você não crê que esse problema não é maior do que o seu Deus, você tem que crer. Se você não crê, igreja, você vai ficar como o povo estava. Sabe como que o povo estava? Deus queria sumir da presença deles, Deus queria matar eles tudo. E é isso que vai falar aqui mais pra frente. Quando Deus vê que o povo fez uma imagem, Deus pega e fala: eu vou matar esse aqui tudo, eu vou matar esse povo aqui tudinho. Eu vou levantar outros, Moisés, você vai ficar e da sua geração vai fazer outro povo, porque esse povo aqui eu vou matar tudinho. Moisés, ele intercede pelo povo, ele fala: não, Senhor, vai ser uma vergonha. O Senhor tirou nós lá do Egito, o Senhor é um Deus tão grande. O que vai adiantar eu chegar lá em Canaã? O povo morreu tudo, Deus matou eles tudo, o povo vai rir de nós. O povo vai zombar, que Deus é esse que matou os próprios filhos deles? Então Moisés intercede: não mata, deixa eles vivos. Aí Deus pega e fala para eles: tá bom, só que eu não vou com vocês para Canaã não. Porque se eu fosse com esse povo aí que não tem fé, que não acredita em mim, eu mataria tudo eles no meio do caminho. Igreja, quando a gente está na caminhada do Senhor, nós temos que estar acreditando dia após dia. O meu problema não é maior do que o meu Deus. O meu problema não é maior do que o meu Deus. Eu vou vencer o gigante. O gigante está lá na frente, o problema está lá na frente, mas eu vou crer, eu vou acreditar. Deus é maior. Ele é comigo, Ele está comigo. Igreja, você pode entender o que Deus falou para Moisés? Pode ir, Moisés, mas eu não vou não. Sabe o que Moisés fala? Senhor, se o Senhor não deixar o povo ir comigo, se o Senhor não for com nós, pode riscar o meu nome do livro da vida. Olha o que Moisés fala, igreja, está aqui. Eu só não vou ler porque não vai dar tempo, eu preciso explicar para vocês, porque o pregador tem que ler, o pregador tem que entender e contar para você, senão não é pregador. Para você ver que eu estudei. Olha aqui que Moisés fala: Deus, risca meu nome aí do livro da vida. O nome que você fala que é teu, existe um livro, igreja, está em Apocalipse, um livro com o nome daqueles que é de Deus. Sabe o que Deus fala para Moisés? Eu vou arriscar só aqueles que pecaram contra mim.
com nós, ele falou, eu não vou arriscar nada, Deus falou. Eu vou arriscar quem peca contra mim. Quem pecou contra mim, eu vou arriscar. Igreja, por isso você não pode deixar que te engane. As pessoas falam, uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. Porque Deus falou aqui, eu vou arriscar quem pecou. Então, se ele falou que iria arriscar, porque o nome estava lá escrito. Será que você pode dizer aqui nessa tarde que teu nome está escrito nesse livro? E que Deus não vai arriscar? Ou Deus vai ver que você não confia nele, que você fica desacreditando do poder dele, do milagre dele, que ele é poderoso. Você quer ficar pensando que o teu problema é maior do que ele. Pecando, levantando aquele problema que é um Deus que você levanta na frente do seu Deus. Desacreditando que ele é maior. Olha o que pode acontecer, ele riscar o teu nome desse livro. Aí o que Deus fala? Deus manda Moisés dar um recado para o povo, igreja. O povo ficou tudo triste. Eu vou voltar nessa palavra que eu li para vocês aqui, para vocês entenderem, viu? Eu vou voltar, vou explicar. A tenda da presença de Deus. Aí Deus manda falar, eu não vou não. Aí Moisés fala, então risca meu nome do livro da vida, porque se o Senhor não for com nós, pode riscar meu nome daí. Deus fala, eu só risco quem pecou contra mim mais uma vez. E o povo ficou tudo chorando, igreja. O povo ficou tudo chorando, com medo de Deus. O povo se arrependeu de ter feito isso com Deus, de ter duvidado que Moisés ia descer daquele monte com as tábuas da lei. Moisés desce com aquela pedra, escrito os mandamentos, uma pedra que Deus escreveu com seu próprio dedo. Moisés ficou nervoso na hora, ele quebrou aquela pedra, depois Deus fez outra, mas eu vou ficar aqui ainda nessa palavra. Aí o povo ficou tudo triste. O que o povo fez? O povo começou a tirar o resto das joias que eles tinham, igreja. Porque o povo sempre foi vaidoso, amém, igreja? O povo sempre teve vaidade. Mas aí a Bíblia aqui fala que o povo começou a tirar todos os seus pingentes, brincos, anéis, todas as suas joias. O povo tirou e foi orar. Aí sabe o que Deus fala? Por isso que a igreja Assembleia ela não tem costume de usar bijuteria, joias. Aí Deus fala, o povo já tinha tirado. Mas lá no meio tinha gente que não tirou, viu? O povo ela vem na igreja. Não é pecado você usar bijuteria. Estou falando o que a história está falando aqui naquela época. Mas por isso que a Assembleia de Deus ela segue esse padrão. Você não é obrigado a tirar não, igreja. Você não pode pecar contra Deus. Mas às vezes você quer entender por que a Assembleia não usa as bijuterias. Porque teve algumas pessoas lá no meio que não aceitou tirar. Então Deus pega e fala, pede para as pessoas tirar todas as joias que eles estão aí. Pode pedir para eles tirar. Porque Deus ainda estava vendo se ia com eles para Canaã. Amém, igreja? Será que vocês podem entender? Deus estava querendo que a pessoa abrisse mão da vaidade, igreja. As pessoas naquela época elas eram pegadas porque era muito ouro. Era anel de ouro, era brinco de ouro, pulseira de ouro, era tudo de ouro. Hoje você usa bijuteria para quem não tem condição financeira. Hoje, para quem tem condição financeira, é até bonito usar uma joia. Igreja, porque joia é ouro, é pedras preciosas, diamante, que vale milhões. Igreja, você pode entender? O povo tinha joias, não era bijuteria. E Deus falou assim, pede para o povo tirar todas as joias que eles têm. Mas se o povo, a Bíblia fala aqui que o povo tinha tirado, e Deus ainda manda tirar, é porque tinha alguém no meio que não queria tirar. É por isso que eu costumo. Hoje eu estou aqui para falar de santidade. Deus me separou esse culto de hoje para falar de santidade. Porque, igreja, quando você está santo na presença de Deus, você começa a confiar mais. Você começa a acreditar mais. Quando você abre mão da sua vaidade, você começa querendo, mesmo sem querer, você fica com mais fé, você passa. É um elo com Deus tão grande, igreja, que você começa a confiar mais em Deus. Aí tá
ele tirou. Os que não queriam tirar as bijuterias, as joias, tirou. Aí, sabe o que Deus fala? Tá bom, Moisés, eu me agradei de você. Eu vou ler aqui para você não ver que eu estou falando coisa da minha cabeça. Êxodo 33, 14. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que está contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Ou seja, igreja, não adianta eu querer ser santa, não adianta eu tirar o brinco, não adianta eu querer usar saia comprida se a presença de Deus não estiver na minha vida. Porque eu conheço pessoas que usam brinco e tem santidade, tem Deus na vida dela, tem a presença de Deus na vida dela. Eu não quero aqui generalizar que você não possa usar seu brinco. Eu estou falando que o costume da Assembleia de Deus é não usar por causa dessa palavra. Deus pediu para tirar e a igreja ela tem doutrina, igreja. A Assembleia de Deus não usa, mas tem gente dentro da Assembleia que ainda usa e vocês sabem disso. São pessoas rebeldes. Porque se o ministério falou para não usar, tem que obedecer. Amém? Então Moisés falou: Senhor, se o Senhor não nos for conosco, o que vai adiantar? Nós não vamos ter a tua presença. As pessoas só vão ver que o Senhor é na nossa vida se o Senhor estiver conosco. Aí voltando, igreja, a palavra que eu li, o povo estava com medo, né? Você vai entender a pregação que eu li. O povo estava com medo. Toda vez que Moisés e o povo ia caminhando para Canaã, eles montavam as tendas. O povo com as suas casinhas e Moisés montava a tenda na presença de Deus, distante do povo. Quando o povo queria falar com Deus, o povo ia até a tenda. Não era igreja de parede, era de pano, de tecido. Moisés montava distante. Ou seja, quem quisesse falar com Deus, saía da sua tenda e ia lá. Mas nessa história que eu estou lendo aqui para vocês, o povo acabou de fazer uma imagem de bezerro. O povo estava morrendo de medo de Deus, porque o povo achou que Moisés estava morto. Então o que eles fizeram, igreja? Quando Moisés ia lá na tenda, depois que fizeram o bezerro e Deus perdoou, e Deus falou que ia com eles, o que eles faziam? Quando Moisés ia na tenda, igreja, o povo ficava na tenda deles assim, olhando, escondidinho atrás da cortina. Aí quando Moisés chegava lá na porta da tenda, a nuvem descia. Quando a nuvem descia, porque Deus estava chegando para falar face a face com Moisés. Só que não podia ver a face de Deus. Quem via a face de Deus morria, então vinha a nuvem primeiro. Aleluia! Vinha a face, a nuvem, Deus descia atrás da nuvem e falava com Moisés face a face. Mas Moisés não conseguia ver o rosto de Deus por causa da nuvem que cobria. Quem aqui já andou na estrada e quando baixa a neblina a gente não consegue enxergar nem um pau na frente? Vocês já devem ter visto isso. Com a gente, eu com meu marido, várias vezes, a gente pegando a estrada, a neblina desce, ou seja, a nuvem desce, a gente quer pegar a estrada e não tem jeito, tem que acostar o carro, porque nós não conseguimos ver a estrada. Nem com farol, nem com nada, quando a nuvem desce muito forte. Quando a neblina está muito forte. Era o que acontecia na tenda. A nuvem descia, Deus vinha por trás da nuvem e falava face a face. É como se eu estava assim, ó, falando com meu marido assim. Deus falava com Moisés face a face, igreja. Mas a nuvem não deixava Moisés ver. Aí o povo com medo, né? Quando a nuvem descia, o que o povo fazia? Dobrava o joelho na porta das suas barracas, igreja. É por isso que tem gente que não vem na igreja, porque o pecado é grande.
E ele se esconde atrás da sua casa, porque ele sabe que depois que Jesus veio, a gente ora na nossa casa e Deus ouve nossas orações lá da nossa casa. Mas Deus sabe o pecado que você tem cometido escondido. E você por muitas das vezes não vem na casa do Senhor, porque você está como esse povo que ficava distante, na porta da tenda, vendo Moisés entrar na tenda da presença de Deus, escondido com medo. A pessoa fala: Deus, nós busca em casa. A gente busca Deus em casa. É como esses aqui, ó. Por que não foram lá? Porque sabia que a nuvem ia descer, e que Deus ia chegar, e que Deus ia falar. Mas estava com medo do dedo de Deus. Está com medo da sentença. Está com medo da hora que vai chegar. Mas Jesus falou: aquele dia ninguém sabe. O dia que ele vai voltar para buscar a igreja, ninguém sabe, igreja. Mas Jesus vai vir buscar aqueles que estão em santidade. É por isso que eu estou aqui nessa tarde para falar de santidade. Aleluia. Ainda dá tempo, igreja, de você ouvir a palavra. Não tenha pressa de ir embora. 20:4 ainda. Se você prestar atenção nessa palavra, ninguém, nem vizinho, nem parente, nem ninguém mais vai te impedir de vir para a casa do Senhor. Por quê, igreja? Aquelas pessoas que ficam em casa com muita santidade, falar: Deus fala comigo aqui. O pastor está todo pecado, o pastor está cheio de erro. Eu vou fazer o quê? Jesus já veio, Jesus já morreu por mim. Ele ouve, ele já rasgou o véu do templo sagrado. Qualquer um pode chegar na presença dele. Qualquer um não. As pessoas, elas não estudam a palavra de Deus. Elas acham porque Jesus veio, ele deu o sangue dele por todos nós. Ele morreu, sofreu por causa do meu e do seu pecado. Aí a pessoa, ela quer achar que porque Jesus fez isso, então homem nenhum mais precisa buscar por você ou interceder por você. Mas Deus, ele levanta um sacerdote aqui na terra. Ele levantou o pastor, ele levantou o teu pastor para orar por você. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus foi o único sacerdote que não pecou. Ele foi o único, mas Deus deixou os outros para interceder por você. E você tem que ir até a casa do Senhor, reconhecer que foi Deus que levantou o pastor, para que o pastor interceda por você, porque Deus ainda é o mesmo. Mas a pessoa, ela quer ser muito santa. Ela quer ser mais do que o pastor. Ela quer falar: eu busco Deus aqui na minha casa, porque eu sou santa. Não, igreja, aqui não tem santo não. Santo aqui é só Jesus. Todos nós, a Bíblia vai dizer: quem está em pé, cuida para que não caia. Aquele que está de pé, hoje você está de pé, mas você sabe se amanhã você vai estar? Então quem está de pé, cuida para que não caia. E o povo estava de longe olhando Moisés falar com Deus. E Deus descia e falava com ele. Aí Deus falou para Moisés: sabe o que é, Moisés? Eu me agradei de ti, Moisés. Você orou pelos meus filhinhos. E aí você acha que você não precisa que o pastor ore por você? Você acha que não precisa vir na casa do Senhor? Você acha que você não precisa da intercessão do homem que Deus pôs na frente? Porque Deus colocou Moisés. Deus falou: Moisés, eu me agradei de você, Moisés. Eu não ia não para Canaã não, mas você pediu para mim não matar esse povo. Você pediu para mim riscar até o seu nome do livro da vida por causa desse povo. Gente, Deus ficou admirado com a fé de Moisés. Deus falou: eu me agradei de ti, Moisés, eu vou. Aí Moisés falou: Senhor, porque se o Senhor não for conosco, não vai ter graça. Se a sua presença não for conosco, quem que vai ver que o Senhor é na nossa vida? Igreja, a pessoa pode louvar bem, ela pode pregar bem, ela pode louvar mal e ela pode pregar mal. Mas o que importa é ela ter a presença de Deus na vida dela. Se ela tiver santidade, se ela tiver a presença,
Deus quer que você se santifique mais. Deus quer que você confie mais. Deus quer que você fofoca menos. Que você para de falar dos seus problemas para os seus amigos. Que você para de falar mal do teu pastor para os seus amigos. Deus quer que você pare de falar mal do obreiro, da obreira, de quem quer que seja que esteja dentro da igreja. Igreja, eu falei pro meu marido, sai fora celular de mim. O WhatsApp, tô fora. Vou falar pouco. O máximo que eu fizer é retornar a ligação ou mandar uma mensagem, tá tudo bem, é isso. Porque a igreja ficar no celular, falar do vizinho, do fulano, do Feltrano, não sei como fala, que caiu, que fez isso, que pecou, que eu... Igreja, estou emprestando a minha boca para Satanás, aleluia. Eu que estou aqui em cima do altar, eu pago preço, igreja. Se eu falar mal de você, Deus vem e me cobra. Ele vem e fala para mim, você quer falar da minha palavra e falar mal do teu irmão? Você quer pregar a minha palavra e falar mal do teu irmão? Igreja, olha o que Deus fez. Deus não matou o povo porque Moisés intercedeu e falou, não mata não, isso é meu nome do livro da vida. Deus se agradou de Moisés. Moisés foi perfeito? Não, a Bíblia diz que Moisés também cirou. Moisés também pecou. Mas Moisés era um homem escolhido do Senhor. Então nós que somos separados, nós não podemos deixar com que as pessoas não vejam a presença de Deus na nossa vida. As pessoas não podem ter motivo de falar de mim e de você. Você falou de fulano, aí a pessoa vai falar, quem te contou? A Libânia me contou. A Libânia me contou que você fez isso. É pecado. Por irmão contra irmão. O irmão falou isso de você. Ah, não conta pra ela não. Pode ter certeza que ela vai contar. Pode ter certeza, porque quem usou a boca sua foi Satanás. Quem deu liberdade para você deixar a sua boca ser usada foi você, para Satanás usar. Você deu liberdade para Satanás usar. Oh, aleluia. E eu falei, as pessoas estão achando que entra na presença de Deus lá na casa dela, né? Ah, eu não vou na tenda não, porque o pastor está em falta. Tem gente lá que está em falta. Igreja, nós não vem aqui por causa de pastor, não. Nós não vem aqui por causa de bispo, por causa de apóstolo, não. Nós vem aqui por causa da presença do Todo-Poderoso, do verdadeiro sacerdote que é Jesus Cristo. E quando a gente entra na presença dele, aleluia, ele vai ver. Qual foi sua conversa hoje no WhatsApp? Qual foi sua conversa hoje no celular? Ah, você falou da obreira que está em falta na igreja, falou do fulano que está em falta na igreja, está em falta com Deus, não faça isso. Oh, lamala, canta, lavas. Igreja, a nuvem vai descer, nada mudou. Nós temos Jesus aqui, ele aparece para nós aqui quando a gente está falando com ele. Ah, estou vendo Jesus em carne aqui, não, é uma nuvem que desce, sabe, é uma nuvem transparente. A gente sente a presença de Deus, a gente não vê ele, mas ele está aqui, igreja. Mas para falar com ele face a face, como Moisés, temos que ter santidade diante da tua presença, aleluia. Como que de uma boca pode sair coisas que louvam a Deus e coisas que é para ferir o teu irmão? Como que de uma boca sai coisas boas e coisas ruins? Aí você pega aquela boca que saiu coisas ruins também e quer entrar na presença de Deus. Você quer que a nuvem desce? Você quer que chegue aqui na tarde da bênção e quer que a nuvem desce? Porque atrás da nuvem está Jesus. Atrás da nuvem, será que você pode entender isso, igreja? Atrás da nuvem é aquela nuvem, ó. Atrás da nuvem tem Jesus. Ele está aqui. Mas é qualquer um que pode estar na presença dele. É qualquer um que pode estar falando, tem caráter para falar com ele. Porque ele vai ver o que você fez lá na sua casa antes de chegar aqui.
Antes de chegar aqui, igreja, dobra o seu joelho lá na tua casa, pede perdão. Fala, Senhor, eu falava do meu irmão, não vou falar mais. Eu ligava para os meus amigos para falar do pastor da obreira. Eu ligava para o meu amigo para falar o que eu acho dessa pessoa. Eu não vou fazer mais isso. Meu Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o celular para falar, vamos para a tarde da bênção, aleluia. Vamos pegar o celular para falar, vamos para o culto, aleluia. Vamos pegar o celular para falar, você está passando um problema? Jesus vai resolver o teu problema. Vamos comigo para a igreja, vamos para a casa do Senhor. Igreja, porque se você não ter santidade, as pessoas vão começar a olhar para você, vai falar, é perturbada. Está em pecado, está atribulado. Fala de fulano, fala de ciclano. E depois vem aqui e quer falar de Deus. Nós não vamos ter moral, igreja, para falar do Senhor se a gente falar do irmão, amém? Deus pede santidade aqui nessa tarde para essa igreja. Deus tem obra grande para fazer na sua vida. Deus só quer que você feche mais a boca, abre mais o ouvido e lê a palavra. Para aprender as coisas misteriosas que Ele tem para fazer na tua e na minha vida. Não vamos perder tempo em falar do vizinho, do irmão que está na igreja. Não vamos. Vamos perder tempo na nossa casa em se santificar mais. Em acreditar que Deus está por trás da nuvem. Nada mudou, igreja. Deus está na tenda da presença do Senhor. A tenda pode ser sim até lá na tua casa. Só que a nuvem não vai descer. A nuvem não vai descer. Se você está falando mal do teu vizinho, se você está falando mal dos teus parentes, se você está falando mal daquele que não estende a mão para você, quem vai estender a mão para você é Deus. Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele usa o vizinho, Ele usa o amigo, Ele usa o parente, Ele usa qualquer pessoa e fala, vai lá. Vai lá na casa dela porque ela está precisando disso, ela está precisando daquilo. Deus toque a pessoa, vai, porque Deus tocou e foi Deus que deu. Usou a pessoa para te abençoar. Foi o que aconteceu naquele lugar, igreja. E Deus foi com o povo para Canaã. E o povo venceu porque Deus estava com ele. Amém, igreja? Você também vai vencer, porque Deus vai estar contigo a partir de hoje. Você não vai mais deixar com que a nuvem fique travada. Se a nuvem não descer, se a presença de Deus não descer, é porque você está falando mal dos outros. É porque você está no pecado. Você não se santificou. Porque Deus, para te ouvir, igreja, você tem que se santificar. E eu falei para você que você está aqui porque Deus, você quer que Deus fala. Deus não vai falar. Deus está falando isso para você só. Você quer que Deus explique por que você está passando por isso. Hoje Deus não vai falar. Hoje o que Deus está falando para vocês? Ele quer santidade. Parar de falar mal dos outros. Parar de pecar. Para que Ele desça. Fala com você face a face. Porque você não está vendo, mas Ele fala. Porque quando o véu do templo se rasgou, a igreja, qualquer um pode chegar na presença de Jesus, viu? Não é só o pastor. Você vem para a igreja cultuar porque é um ritual que tinha e continua tendo até hoje. E Jesus vai descer para buscar a igreja e vai continuar reinando como sacerdote. Ele vai ser o pastor. Por enquanto Deus deixou aqui o apóstolo para nós, cuidar de nós. Mas Deus vai descer a igreja e vai ser o pastor. E vai reinar 1000 anos aqui na terra. Está aqui na Bíblia, mas você tem que estudar. Amém? Então vamos buscar a santidade. Amém? Que Deus possa ter falado grandemente com toda a igreja. Busca a santidade de Deus. Porque a nuvem vai descer. Deus vai vir falar com você face a face. Aí Ele vai ouvir o teu problema e vai resolver. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.